Repetindo, a igreja deve capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Se a igreja não capacitar os santos para o desempenho do seu serviço, ela não será uma igreja nos moldes do Novo Testamento. Veja com atenção o que nós encontramos no versículo 11 e em especial no versículo 12. Diz assim: e ele mesmo, aqui falando sobre Cristo, assunto aos céus. Cristo assunto aos céus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos aqui uma lista de líderes eclesiásticos. Nós aprendemos na carta aos Efésios que os apóstolos e profetas, no capítulo 2, versículo 20 de Efésios, nós aprendemos que os apóstolos e profetas pertencem ao período de lançamento de fundamentos da igreja. Efésios 2:20 fala que a igreja é edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, na sua fase fundamental, quando o edifício eclesiástico, por assim dizer, começou a ser construído. Lá nos alicerces existiam pedras especiais, sobre as quais toda a igreja deveria ser edificada ao longo dos séculos. E essas pedras fundamentais ali no alicerce são os apóstolos e profetas. É por isso que não temos apóstolos e profetas hoje. Eles pertencem ao período fundamental. Mas nós permanecem outros líderes. Temos os evangelistas, aqueles que proclamam o evangelho às pessoas lá fora, mas que também têm uma função dentro da igreja, conforme veremos. E pastores, aqui nós temos uma expressão que na língua grega nós não sabemos ao certo se é uma expressão que se refere a um cargo só ou dois, porque o texto fala pastores e mestres. Há quem diga que essa é uma função só, é o pastor mestre, ou seja, é o pastor que não somente pastoreia, mas pastoreando ensina, é o pastor mestre. Há outros tradutores, e a língua grega permite isso também, já que existe uma partícula aditiva, o kai, é uma partículazinha, uma palavrinha que envolve adição, e está presente aqui, dando a entender também que é possível a tradução de pastores e um outro grupo, mestres. E por quê? E aqui nós temos claramente o objetivo disso. Veja para que nós existimos. Por que eu existo? Porque o pastor Thomas existe como pastor? Por que estamos aqui? Para divertir vocês? Para contar piadas engraçadas? Para divulgar nossas ideias pessoais? Para inventarmos doutrinas novas que deixem vocês impressionados com a nossa percepção espiritual? É para isso que estamos aqui? Para sermos admirados, aplaudidos e termos seguidores aos montes? É para isso que estamos aqui? Não. Não. O texto diz que Deus estabeleceu a igreja e colocou dentro da igreja esses homens. Veja aí a instituição madura, o corpo de Cristo ali formado, e Deus colocando líderes ali na igreja local. Esses homens não trabalham no mundo, na igreja invisível, espalhada pela terra, não. Eles trabalham em comunidades locais, em instituições locais, com grupos específicos, formados aí por 30, 50, 100, 300 pessoas, enfim. E Deus os coloca lá para quê? Qual é o objetivo deles? O que Deus quer que seja alcançado dentro da igreja? E aí vem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O nosso objetivo é tornar os irmãos mais completos. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é aperfeiçoar vocês. Por quê? Porque em todos vocês existem falhas. Falhas no modo de pensar. Falhas no modo de viver. Falhas no modo de agir.
falhas no modo de falar, falhas nos seus valores, falhas na sua cosmovisão. E isso não é uma crítica dura. Nós somos pecadores. Nós trazemos uma herança familiar difícil muitas vezes. Nós trazemos uma herança cultural carregada pelo pecado. Nós viemos de contextos terríveis. Há irmãos aqui que vieram de ambientes extremamente carregados, marcados por imoralidades, crimes, maldades terríveis. Há irmãos aqui que trazem marcas em sua história, meus queridos, que vocês jamais poderiam imaginar. Há irmãos aqui que tiveram um passado, que fizeram coisas, que só pela graça de Deus puderam ser transformados, hoje são santos. Mas tudo isso, essa obra toda de transformação que o Senhor realizou no seu povo e tem realizado, essa obra não está completa ainda. Ela vai se completar um dia plenamente. Mas enquanto isso não acontece, Deus usa a sua igreja, os homens que Ele levantou, os homens a quem Ele colocou nessas posições, a quem Ele concedeu esses dons, visando o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam crescer, amadurecer, se desvencilhar de suas falhas. Há ausências neles, há incompletudes. Eu não sei se essa palavra existe. Né? Existe, pastor Thomas? Há incompletudes. Há incompletudes nos irmãos. E nós precisamos completar esses espaços em branco. Há falhas. Há irmãos que pensam errado sobre a família, sobre como devem ser pais e esposos. Temos que corrigi-los. Há irmãos que pensam errado, há irmãs que pensam errado, como devem ser uma esposa, uma mãe. Temos que corrigi-las, ensiná-las. Há casais de noivos, de namorados, que pensam errado acerca como devem se relacionar. Nós temos que corrigi-los, explicar, essa moça não é sua esposa, você não pode ter relações com ela, você tem que mudar o seu pensamento. A vida sexual ativa só pode ser vivida de modo santo no contexto matrimonial. Nós temos que ensinar isso aos santos, eles vão aprender isso, vão acolher isso. Nós vamos assim então trabalhando no aperfeiçoamento deles. Há irmãos que têm um vocabulário feio, há irmãos que falam palavras feias, e não necessariamente palavrões, mas palavras deselegantes, palavras que nós não falamos diante de pessoas marcadas por um certo grau de excelência, palavras que nós não falaríamos diante de pessoas honrosas, mas há pessoas que têm palavras feias no seu vocabulário, e dizem essas palavras no seu dia a dia, e usam essas palavras em suas casas, nas suas conversas em família, e usam essas palavras nas suas redes sociais. Palavras feias que não se harmonizam com a grandeza, com a magnitude da nossa honra, como herdeiros dos céus, como príncipes, como reis. Então eles precisam aprender, precisam abandonar essas coisas, precisam ser aperfeiçoados no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de reagir. Mas notem, a igreja existe com toda essa estrutura de liderança e tudo mais, de ministérios e tudo mais, para fazer isso, para que os crentes sejam aperfeiçoados. De que maneira? Com que objetivo eles devem ser aperfeiçoados? Para o desempenho do seu serviço. Eles serão aperfeiçoados, e sendo aperfeiçoados, estarão prontos para trabalhar. O Senhor quer servos de alta qualidade na igreja. E então os pastores e mestres e evangelistas e pregadores
Ministrando dessa forma, farão com que eles sejam aperfeiçoados em todos os aspectos. E sendo aperfeiçoados, então estarão prontos para o exercício, para o desempenho do seu serviço.